Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Incluindo a lição de hoje, a continuação da lição que fala sobre adoração. O Renato já falou, mas eu quero reforçar também. Hoje está nos visitando o presbítero Laudinei. Laudinei, grande parceiro aí e companheiro lá na Sexta Igreja, na igreja que eu frequentei por quase 20 anos. Então tenho bastante carinho pelaquela igreja, a igreja que a Laís fez profissão de fé, que eu fui eleito presbítero, que o Levi foi batizado. Então, mande um abraço para os irmãos lá. Tá? Irmãos, vamos começar dentro desse contexto, que nós estamos a cada domingo aí falando sobre adoração. Antes eu queria pedir para os irmãos, se os irmãos puderem, até virem um pouco para cá, a gente fica mais direcionado para esse lado aqui. Tem pouca gente, né? Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia em Salmo 103. Salmo de número 103. Até o versículo 10. Salmo 103, 10. O Otávio pode fazer essa leitura para nós? Por gentileza. Salmo 103 até o 10. Até o versículo 10. Amém, até aí. Na verdade, eu usei esse texto aqui para nós exemplificarmos um pouco, e nós temos dito o que tem sido falado a cada domingo, em cada escola dominical aí, que fala sobre o quê? Sobre a adoração. Para aqueles que estão acompanhando aí, para quem está pegando o assunto agora também, nós estamos estudando o livro Adoração, a Prioridade Suprema, de John MacArthur. Então, está falando dia a dia sobre adoração. E esse texto aí de Davi exemplifica um pouco isso, Como que ele começa o texto? Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim me indica. Então, tudo. A nossa prioridade de vida deve ser o quê? Bendizer a Deus, deve ser a adoração a Deus. Se você pegar alguns outros salmos aqui, começa da mesma maneira. Bendize a minha alma, rendei graças. Tudo questão adoração a Deus. Então, Davi é um exemplo disso. Dessa essência e dessa vida de adoração. Vamos passar agora para o texto, começando o que está na apostila aí. Vou ler o primeiro parágrafo aqui. O título é Salvos para Adorar, que é o capítulo 4 do livro. A adoração não é opcional. Em Mateus 4,10, respondendo à tentação de Satanás, Jesus citou Deuteronômio 6,13. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Ao dizer isso a Satanás, ele ampliou a ordem a todos os seres criados. Todos são responsáveis
para adorar a Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Esse episódio da tentação, né, de Jesus, quando Satanás tentou tentar Jesus, né? Por que aconteceu isso? Qual que é o maior desejo de Satanás? Os irmãos fiquem à vontade para a participação aqui. É importante que os irmãos participem, né? Para a gente estar aprendendo junto. Não tem nenhum professor aqui na frente. Nós estaremos aprendendo juntos. Por que aconteceu esse episódio aí? De Satanás tentar Jesus. Qual que era a intenção de Satanás? Receber glória. É isso? Também. O que o Tavinho falou, o Otávio falou, tá incluso isso aí também, lá. Mas o desejo maior de Satanás é receber adoração. Porque Satanás, qual que é, por que houve, né, essa expulsão de Satanás? Porque tentou ser igual a Deus. Em qual quesito? Receber o que Deus recebia, ele queria receber também, que é a glória, que é a adoração. Então, o que Satanás estava tentando fazer aqui era ter essa glória para ele. E ele tentou Jesus, que era o Filho de Deus, né, o próprio Deus. E ele foi tentar. E Jesus repreendeu. Então, o maior desejo de Satanás é receber adoração e receber glória. Essa é a frustração dele, né? E aqui, uma ironia, né? O próprio Satanás dá como ironia, indiretamente, ele dá um aprendizado para nós. Porque ele mesmo está dizendo nas entrelinhas que o importante é o quê? É a adoração. Tanto é que ele quer para ele. Então, ele mesmo, numa ironia aqui, ele mesmo demonstra que o importante, o principal, é a adoração. Se não fosse isso, ele não queria para ele também. Então, para que nós somos criados? Para adoração. Por que Adão e Eva foi criado lá no... Para adoração. Antes disso, quando não havia a terra, os exércitos, os anjos do céu, qual que era a função dos anjos? A adoração a Deus. Tá? Já está escrito lá, né, Anselmo? E eu até marquei aqui uma observação, que muitas vezes nós não damos a devida importância para isso. E essa é deve ser a nossa cobrança diária, e o nosso pensamento diário, e a nossa reflexão para a nossa mudança constante, né, para a nossa transformação. A transformação nunca acaba, né? Para a gente estar refletindo nisso e trabalhando nisso, né? Que é a de sermos verdadeiros adoradores. E eu até fiz uma observação aqui em referente a outras... Como é tratado isso em outras religiões ou até em outras seitas, né? Em outras seitas, vamos falar assim. Muitas vezes nós, como cristãos, não damos a devida importância e nem a seriedade em cima desse assunto. Já reparou que nós temos, às vezes entre nós mesmos, nós fazemos piadinhas com as coisas de Deus, banalizamos algumas coisas relacionadas à adoração, né? Alguns instrumentos, a própria Bíblia, né? Tem gente que faz piada com a Bíblia, né? Com alguns símbolos nossos, por exemplo, a cruz. Eu faço a comparação, vai fazer alguma brincadeira com algum símbolo, algum comentário negativo, por exemplo, ao islamismo. O que acontece? Por quê? Tudo bem, é um povo extremista. Mas, vamos pegar o âmbito positivo, eles levam a sério essa questão no que eles acreditam. Né? Eles não agem com brincadeira, não agem com banalização dentro da realidade deles. Não estou falando que é a certa. Estou falando, usando como só o exemplo, a questão da seriedade e a responsabilidade que não só eles, outras religiões fazem. Né? E nós, muitas vezes,
não damos o devido valor e até, em certos momentos, brincamos e desvalorizamos e distorcemos essa questão, né? Mas vamos continuar aqui. O segundo parágrafo diz assim: o fundamento sobre o qual se baseia a verdadeira adoração é a redenção. O objetivo supremo na salvação dos pecadores é a eterna manifestação da glória de Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:7. A adoração, é claro, não apenas magnifica a glória de Deus, é a nossa resposta apropriada para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1:6. Assim, no grande plano da redenção, uma das principais coisas que está fazendo é transformar pecadores em adoradores. Jesus disse que o Filho do Homem veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Em Lucas 19:10. Aqui ele fala sobre o que? O fundamento sobre o qual se baseia a verdadeira adoração é a redenção. O que é a redenção? Então a gente fala redenção, mas o que é a redenção? O que significa redenção? Quando fomos redimidos, o que significa essa frase? Exatamente isso. Né? Nós somos o quê? Resgatados de uma situação para outra situação. Né? Por natureza nós somos o quê? A nossa essência é pecadora. Nós nascemos em pecado. Né? E herdamos isso. Lá de Adão e Eva já herdamos isso aí. Né? Então a nossa natureza é pecaminosa. Né? Mas graças a Deus, né, que nós somos resgatados, nós somos redimidos. Né? E a nossa... E aqui ele fala, né, dessa transformação. E a principal, o principal que aconteceu em cima disso tudo é a transformação de pecadores para adoradores. Não quer dizer que nós deixamos de ser pecador, mas redimidos nós somos adoradores. Né? É isso que o texto diz aqui. Essa é a principal razão. Né? A principal razão não é nós escaparmos do inferno. A principal razão é nós sermos verdadeiros adoradores. Né? Vamos continuar aqui. Lá em outras palavras. Em outras palavras, a principal razão pelo qual somos redimidos, como eu já disse aqui, não é escaparmos do inferno. Esse é um abençoado benefício, mas não o propósito maior. O objetivo central pelo qual nós somos redimidos não é nem mesmo podemos desfrutar das múltiplas bênçãos e eternas de Deus. De fato, o motivo supremo da nossa redenção não está no fato de nós recebermos algo. Ao contrário, fomos redimidos para que Deus possa receber a adoração, para que nossa vida possa glorificá-lo. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Efésios 3:21. Toda bênção pessoal que nos alcança é uma resposta divina ao cumprimento desse propósito supremo. Então esse parágrafo diz que o principal, né, o escaparmos do inferno, né, a vida eterna, é um benefício, é uma consequência. Né? O principal é nós sermos adoradores. Né? Por isso que a gente volta lá a falar aqui. Por isso que Satanás, ele anseia isso. Ele anseia essa, porque essa é a principal, é para o que nós fomos criados. Né? Claro, com isso nós herdamos, pela graça de Deus, não por mérito, e nem pelo que nós fazemos, né? Jamais. Nós nunca vamos ser bons o suficiente para merecer alguma coisa. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia,
né, ele nos dá o presente, nos redime, nos dá o presente da salvação, né? Mas a nossa prioridade, a nossa obrigação é sermos adoradores. O resto é consequência, né? Tá. Ele até fala um texto aqui, é interessante a gente ler, Efésios 3, pedir para alguém abrir em Efésios 3, 20 e 21. Ele cita aqui o 21. É um texto bastante conhecido, né? Pode ler lá, por favor. 20 e 21. Obrigado, irmão. Então o texto fala a hora que ele que é poderoso para fazer abundantemente. Em outra linguagem ele fala infinitamente mais, né, do que tudo nós pedimos ou pensamos, né? E a ele seja a glória, né? Você já vamos filosofar um pouquinho aqui. No que é esse infinitamente mais? A gente não tem, a nossa mente, ela não tem capacidade de entender o que é infinitamente mais, porque a nossa mente é limitada, né? Vou dar só um exemplo para os irmãos. Quando a gente fala de uma coisa voltada ao infinito, né? Toda a criação que Deus fez, toda a perfeição que Deus fez, a gente não consegue, por mais que a ciência estude, ela vai aprendendo a cada dia, porque é gigantesco, é muito dinâmico, é gigantesco o que Deus criou, o que está muitas vezes na nossa mão, né? Tem coisa que o homem não descobriu ainda, né? O fundo do mar lá, o homem ainda não descobriu ainda. Tem muita coisa para ser descoberta. A questão do universo, então, nem se fala, né? Das estrelas, galáxias, tá? E esse dia eu estava vendo só uma questão dessa aí das pesquisas astronômicas, né, tal. Eu até já falei uma vez isso aqui, mas é uma coisa assim que quantas estrelas nós temos no céu? Impossível, que é algo infinito de. Mas vamos fazer uma breve contagem do que já descobriram aí, estima-se, né? Que o universo tenha mais de 1 trilhão de galáxias. Uma galáxia tem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Uma galáxia. Estima-se, aí até onde consegue estudar aí aproximadamente, que tenha mais de 1 trilhão de galáxias. É um número que a gente não consegue calcular. Vou falar em número de estrelas. Quantas estrelas tem? É 400 bilhões vezes 1 trilhão e daí para mais. Se a gente fosse numerar isso aí e ficar contando de uma em uma, só as 200 bilhões de estrelas que estima-se que tem na nossa galáxia, se a gente fosse contar uma a uma, e cada contagem durasse 1 segundo, nós ficaríamos milhares de anos contando só as estrelas da nossa galáxia. A gente não vive sem? Então, a gente tem mente para entender isso? Não tem, né? Então, quando a gente fala de glória a um Deus, de adoração a um Deus, é desse Deus que nós estamos falando, que criou uma coisa que a gente não consegue nem mensurar, nem imaginar. Por isso, e a glória dele está acima disso. A glória dele está acima da criação dele. A glória dele está acima do. E por que muitas vezes agora, né, fica uma lição para nós, né? Por que eu dei, falando desse exemplo, desse versículo? Deus que faz infinitamente mais, que criou tudo, ele continua fazendo infinitamente mais. Para Deus não existe a palavra milagre. Concorda comigo? O milagre existe no nosso vocabulário. Para Deus não existe. Ele faz, ele desfaz. Se ele quiser fazer, ele faz. Se não quiser. O que você acha impossível, Deus
Ele faz tudo, ele é dono de tudo. Para Deus não existe a palavra milagre. Entendeu? E toda essa glória, né, ele está acima disso tudo. E porque muitas vezes nós nos colocamos, nós nesse ser infinitamente ínfimo diante desse universo, resgatados por Deus, né, esse é o nosso, agraciados com isso, mas muitas vezes nós nos colocamos como o quê? Como acaba, sabe aquela cereja do bolo? Nós nos achamos a cereja do bolo, a última bolacha do pacote, nos colocamos como merecedores, como, né? Tratamos aquela não vou falar intimidade, mas aquela falta de reverência muitas vezes com Deus, querendo nos colocar assim, como amiguinhos e merecedores de alguma coisa de Deus, né? Como se fosse, Deus é meu parceiro aqui. Não é nesse sentido. Entendeu? Somos amigos de Deus, mas não nesse sentido. Essa dimensão, né? E muitas vezes nós nos colocamos em cima disso, nós nos colocamos, perdemos a nossa referência, perdemos a reverência em relação a Deus, né, achando que nós somos alguma coisa, achando que nós, em relação a alguém, somos diferentes, somos melhores. E não tem nada disso, né? Eu fico preocupado com até algumas músicas, algumas canções que distorcem esse verdadeiro significado, né? Eu sou, né, a cereja do bolo, eu sou a raridade, eu sou, sabe? E nos coloca num patamar diferente do que nós somos, né? Nós temos que ser adoradores, conhecedores da nossa condição, né? Merecedores de nada, né? É só pela graça mesmo e pela misericórdia de Deus, né? A Dani falou, né, que se renova, graças a Deus que se renova a cada manhã, a cada instante, né? Porque nós, por nós mesmos, é enxofre o caminho, graças a Deus. E nós muitas vezes nos colocamos, e eu fico preocupado com alguns pensamentos, até algumas igrejas que proclamam que o homem começa a dar valor ao homem, né? Tirar um pouco dessa glória de Deus e quer passar para o homem esse valor, né? Então a gente vê isso aí em certas igrejas, até às vezes até na nossa, em algumas canções, alguns pensamentos, algumas palavras. Então temos que tomar muito cuidado com a nossa condição. Se nós somos resgatados, primeiro que nós não fomos merecedores disso, e o nosso resgate é unicamente para glorificar a Deus. Essa é a importância maior que nós devemos dar. Vamos continuar aqui. Paulo afirmou, é o último parágrafo dessa parte aqui. Paulo afirmou isso quando descreveu o propósito de evangelismo em Romanos 1:5. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. ênfase acrescentada. João repete isso em 3 João 7. Ele escreve que os missionários foram enviados para proclamar o evangelho por causa do seu nome. Nossa salvação é, acima de tudo, para o benefício de Deus, não o nosso. Então, já falamos alguma coisa sobre isso aí. Isso certamente não significa que não exista bênção na salvação do crente. Existe muito. E existe um lugar para se segurar na orla das vestes de Cristo e se recusar a soltar até que Ele nos abençoe. Mas essas bênçãos não são benefícios adicionais, não são o objetivo principal.
Devemos procurar glorificar a Deus antes de buscar qualquer coisa dele. Essa última frase aí, meio que fecha aqui, né? Devemos procurar glorificar a Deus antes de buscar qualquer coisa dele. Muitas vezes nós fazemos o contrário, né? Ou na maioria das vezes. A gente quer, a gente busca, e esquece de reconhecê-lo como o nosso Deus. Honrá-lo, glorificá-lo. E realmente, né? E a nossa vida, infelizmente, né? Falo pelo que está aí, pela maioria, por nós mesmos, né? Falo por mim mesmo. Muitas vezes, quando tudo está legal, você está empregado, você está saudável, você está com as contas em dia, tal, parece que a impressão que dá é que você não precisa tanto de Deus, né? Ah, tá tudo certo, tá caminhando bem, meus filhos estão bem, estão comigo aqui, tal, fica aqui. Quando começa a dar errado as coisas, ô Senhor, não esqueceu de mim, né? Daí começa, eu sou teu servo, sempre procurei fazer o que é certo, tal. A gente começa a colocar condições, né? Vai ganhar com Deus. E a gente é, é a história do avião, né? Pois é a história do avião, Edmir. Você está no avião, o avião começa a dar aquela chacoalhada, aquela turbulência, o ateu já começa a glorificar. Até quem é ateu já começa, meu Deus, né? Ali já quebra tudo. Mas é por aí mesmo. E como que, né? Essa última frase diz: devemos glorificar a Deus antes de buscar qualquer coisa nele. E como que nós fazemos isso? Quais são as atitudes? Como que nós glorificamos a Deus? A gente está falando aqui todo domingo da questão da adoração, da glorificação, né? E já demos vários exemplos, mas vamos voltar e refrescar a memória. Como que a gente faz isso? Como que a gente glorifica a Deus? Como a gente tem essa vida de adoração? Quais são os exemplos? Primeiramente, aqui. Esse aqui deve ser o nosso manual maior, né? A vida de oração. Esses dias eu vi um- uma comparação que fizeram com a Bíblia com o celular. Não sei se os irmãos já viram esse, tem até um vídeo. Mas não é nesse. Eu vou dar, porque hoje em dia, né? O celular parece uma extensão do corpo nosso, do nosso corpo, né? Pelo menos para alguns ou para a maioria. Né? A pessoa já acorda, primeira coisa que às vezes até o celular que já acorda a pessoa, né? Você já coloca o alarme no celular. Então, o celular já desperta para acordar a pessoa. Daí você já pega. Eu, por exemplo, por causa da fábrica, tenho dois, por falta de um, eu tenho dois. O pessoal e o da empresa. E cada um tem 597 grupos, certo, Renato? Então, a nossa vida profissional, bastante coisa pessoal, acaba virando em cima do quê? Do celular. Você paga a conta ali, você vê as notícias por ali, você fica sabendo você conversa com seus amigos, seus parentes por ali, enfim, você tira foto, você faz tudo, né? E o que ele tem tomado
Daí o vídeo que eu vi foi o seguinte: tem gente que já pega o celular, vai pro banheiro com o celular, daí já vai tomar o café da manhã com o celular ali, aí a mulher tá cozinhando ali, o celular tá do lado no fogão. Não acontece isso? Daí ele falou assim: e se fosse o contrário, se fosse com a Bíblia? Imagina que diferença, você acordar, já pegar a palavra de Deus, já dar uma olhada, vai no banheiro ali, senta lá, vou ler mais um capítulo aqui, vai tomar o café, agora eu vou ler esse outro capítulo aqui, vai no carro lá escutando a Bíblia geralmente no celular você vai escutando as músicas, né? Outra coisa. Você vai no celular. Entenderam a diferença, a prioridade que nós damos? Né? Quer dizer, só estou dando exemplo aqui do celular, né? O tanto que ele roubou o nosso tempo e a nossa prioridade em relação à palavra de Deus, se nós, a comparação e a reflexão que aquele vídeo faz, se nós voltássemos toda a atenção que a gente dá do celular para a Bíblia. Oh, vou ali, vou passar lá, vou com a Bíblia. Vou no carro, vou escutando a Bíblia. Vou cozinhar, tô escutando ali, eu tô vendo alguma coisa. Não, a gente faz isso aí com o celular. Com outras coisas. Tá. O grande problema é que as pessoas, né, elas reclamam muitas vezes que não entendem o que está escrito na Bíblia. Só que assim, à medida que você vai lendo, né, o Espírito Santo vai ajudando você a entender. Então, a primeira vez você pode ler certas passagens, não tem compreensão nenhuma. Mas à medida que você vai lendo a segunda, terceira, quarta, quinta vez, né, o Espírito Santo vai revelando e você vai começando a fazer conexão. Então, o importante é você ler para você poder aprender. E aí você faz a conexão. Né? Não é uma da hora para outra que as pessoas aprendem tudo que está escrito lá. Tem algumas histórias que sim, outras não. Né? Mas o importante é ler constantemente. Né? E como que Deus vai falar com você? Você quer escutar Deus, mas você não tem comunhão? Ele só pode falar com você se você tiver com a palavra. Se você estiver conectado. A nossa conexão com Deus é oração e Bíblia. Né? A gente fala com ele através da oração e ele fala conosco através da Bíblia. Não tem outra maneira. Né? Essa é a nossa maneira de conexão. Se estamos falhando nisso, nós não estamos conectados com Deus. Né? O fato de eu oro, não quer dizer. Né? Você está falando e você não está vendo e não está tendo aprendizado da sua parte em relação ao que Deus quer para você. Né? Você está sendo uma via só de uma mão só. Né? Então, temos que estar conectados com Deus. Não é conectado só com o celular. Né? Em cima do que a Selma falou também, é isso, é a prática. A leitura é a prática, é a vivência. Você pode achar no começo um pouco complicado. Hoje em dia tem inúmeras versões de Bíblia, né, de linguagem de Bíblia. Então não é desculpa. Você baixa no celular, tem não sei nem quantas versões de Bíblia. Né, toda maneira, né. Fora, se você tem dúvida em algum texto, você pode procurar sobre aquele texto. Vai ter inúmeros estudos sobre aquele texto. Claro, alguns podem ser coerentes, outros não incoerentes, mas você lê-los, você vai criando discernimento, pede ajuda do Espírito Santo, né? Referente a clarear sua mente para o entendimento. Então, a Selma bate bastante essa tecla da questão da prioridade. Não é o tempo, não é a condição, é a questão da prioridade. Qual está sendo a nossa prioridade de vida? Né? Como nós falamos... O Edmir estava na época, tinha uma irmã, né, na primeira, que é a Cláudia, e ela falava, tempo é questão de preferência. Então, quando você fala que você não tem tempo, na hora vem na cabeça da gente, tempo é questão de preferência. Não é que você não tem tempo, você prefere outras coisas. Então, assim, nós sabemos administrar isso, mas, acima de tudo, lembrarmos qual que é a nossa... acima de família, acima de trabalho, acima da nossa própria vida. O que nós estamos vendo que é a nossa essência, a nossa principal razão de viver? Para glorificar e adorar a Deus. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos errando já no começo, já. Na essência nós estamos errando. Né? E nós vamos ser cobrados por isso.
Então, assim, como? Como que a gente tem uma vida de adoração? É a oração, é a leitura da palavra, é o testemunho, né? Sempre está fazendo aquela perguntinha assim, ó, o que Jesus faria nessa situação? Em qualquer situação. O que Jesus iria responder agora? Quando você tá, alguém te fecha no trânsito, você recebe alguma coisa, uma conversa atravessada aí do seu vizinho, no trabalho, e você já daí você fala, o que Jesus ia fazer agora? É sempre ter essa lanterninha ligada aí. O que Jesus faria agora? É a questão do testemunho, né? A questão da obediência, né? Sermos obedientes. Adoração é ser obediente, né? Então, nessa questão, muitas vezes é perder. Adoração é perder. É abrir mão. Muitas vezes você vai abrir mão de alguma coisa para poder estar adorando a Deus, né? Já dei exemplos aqui. Meu pai uma vez abriu mão do emprego, numa situação lá de roubo que estava acontecendo, para não perder a essência do que ele acreditava como cristão. Perdeu o emprego com três filhos pequenos. Uma situação, né, e assalariado, complicado e tal. Nunca tivemos uma situação, né, uma situação bem simples. Abriu mão mas Deus honra. Deus honra, né, porque quando você dá prioridade para Ele. Ele fala aqui, né, um pouco aqui. Ele não vai deixar de nos abençoar, mas você tem que glorificá-lo. Então, alguns exemplos, né, de como a gente tem essa vida de adoração e de glorificação a Deus. Tá? Continuando o texto aqui, ó, a principal atividade de Deus sempre foi procurar verdadeiros adoradores. Preocupar-se primeiramente com as bênçãos é experimentar a salvação de maneira superficial e egoísta. Repetindo aqui, ó, preocupar-se primeiramente com as bênçãos é experimentar a salvação de maneira superficial e egoísta. E acontece isso? Eu acho que é o que mais acontece, infelizmente. Não é o que nós estamos falando aqui. O que muitas igrejas, o que muita gente entende, né, como eu sou, o homem é a referência, é o que eu quero. Tem até música, né? Restitui. Tem até música que fala, restitui para mim, Senhor, o que é meu. Isso aí é o quê? É preocupar primeiro com o que eu posso ganhar, com o que eu posso ter. Né? Parece que Deus fica ali no segundo plano. O segundo plano se der, eu honro a Deus, eu glorifico a Deus. Primeiramente, eu quero receber as bênçãos, o que eu quero de melhor para mim. Né? Então, a gente refletindo isso aí, ó, porque isso acontece muito. Acontece muito. A gente pensa primeiramente no... Muitas vezes as nossas orações já começam pedindo já. Né? Senhor, eu tô mal. Senhor, eu tô não sei o quê. Preciso de um emprego melhor. Preciso trocar minha casa. Preciso não sei o quê. Usando o exemplo que a Selma deu do livro Louco Amor, é do Francis Chan, né? Quem puder, leia esse livro. Tem na biblioteca. É um livro fino. Uma vez na classe de casais que nós tínhamos aí, nós estudamos esse livro. Né? Tem uma parte do livro que me chamou a atenção. Ele fala que o pastor deu exemplo dele mesmo, o Francis Chan. Ele morava numa casa confortável, boa, e ele viu que ele não precisava de tudo aquilo. Ele abriu mão. Ele falou, não preciso disso tudo. Vou morar numa casa, vou vender isso aqui, vou morar numa casa menor que eu não preciso de... Quando ele tomou essa decisão, ele foi retalhado pelos próprios cristãos. Ele falou, como você vai... Né, você vai recusar as bênçãos de Deus? Como é que você... Né, você está regredindo né, está indo para uma casa mais simples. Ele falou, mas não, a minha prioridade não é essa. Isso aqui vai ficar tudo aqui. E o que eu quero falar é que assim, a nossa mentalidade está setada nisso. Muitos irmãos aqui, eu já escutei de pastores,
se você não crescer profissionalmente, você não é um abençoado de Deus. Isso, eu não estou falando que você crescer não é uma bênção. É uma bênção. Mas está longe de associar, de conectar isso aí com a verdade no que está dizendo. Entendeu? Se você é assim, então, tem vários, no Brasil tem vários que não são, que não estão conectados a Deus porque não crescem profissionalmente, enfim. Então uma coisa não necessariamente está amarrada a outra coisa. Então essa visão que é só quando a gente começa a demonstrar, ter alguma ascensão, que nós estamos sendo abençoados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se for ver, então, pega o exemplo do apóstolo Paulo. Então, ele foi preso, foi açoitado, foi humilhado. Jesus, Deus foi tão... Deus é Deus, né? Mas ele foi tão, né, perfeito na situação, né, que ele colocou, quando ele se colocou como, né, o próprio Filho Jesus, né? Poderia ter vindo todo pomposo, né, em seus bens, Jesus não tinha nada. Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Né? Tem texto que diz isso. E foi o maior líder, né? O próprio, né, o que nos salvou, que nos redimiu. Então, sem ter nada. Né? Quando você é muito abençoado, é para você poder abençoar os outros e não guardar aquilo somente para si. As bênçãos de Deus podem ser abundantes sobre você, mas não para você se enterrar. É para você poder abençoar mais e mais gente também. Você ser um abençoador. E primeiramente, reconhecer que você não é dono de nada. Se você tem alguma coisa, é porque Deus está tendo misericórdia de você para que você desfrute daquilo. Tá? Com a intenção, no que o Edmir falou, de você também abençoar outras pessoas. Continuando aqui, Jesus censurou essa atitude em Mateus 6:33, quando disse: "Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Encontramos nas Escrituras a confirmação dessa verdade básica, de que a principal atividade de Deus sempre foi procurar verdadeiros adoradores. A Bíblia ensina que toda a história culminará no céu, onde a totalidade do domínio eterno ressoará em adoração. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízes são verdadeiros e justos. Aleluia! Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Apocalipse 19, 1-5. O único propósito de estarmos no céu é que devemos adorar a Deus correta e eternamente. Nós, juntamente com os redimidos de todos os tempos, somos salvos para aquele glorioso e interminável fim. Então aqui já confirma tudo que nós estamos falando, né? A principal atividade de Deus sempre foi procurar verdadeiros adoradores, né? Vamos continuar aqui. Como foi no princípio? Na eternidade passada, antes da criação da humanidade, antes da formação da terra, a adoração já acontecia, referindo-se aos anjos. Neemias 9:6 diz: "Os exércitos dos céus te adoram." Essa é a sua atividade atual e assim tem sido desde a sua criação. Então, é inquestionável qual deve ser a nossa prioridade. A adoração sempre existiu. Antes da formação da terra, a adoração já existia. Mais para frente ele fala aqui: quando foram criados e colocados nesse mundo, Adão e Eva também adoravam a Deus. Eles andavam e conversavam com Deus no jardim. Ambos obedeciam com lealdade inquestionável. O pecado veio porque eles abandonaram a adoração pura ao seguirem o conselho de Satanás e não da palavra de Deus.
cessaram de adorar a Deus e foram amaldiçoados. Então, está lá sempre Satanás distorcendo, né? Distorcendo e procurando separar o quê? O homem de Deus. Quando ele faz toda essa manobra, o que ele está querendo? Puxar as pessoas para ele. Puxar o reconhecimento para ele. Colocar confusão na cabeça do homem. Né? E foi o que ele fez lá no jardim. Com Eva, com Adão, né? Usando a serpente lá e tal. É colocar essa confusão, é colocar essa distorção. É fazer essa separação entre Deus e o homem. E a criação. Né? E o grande problema, né, de tudo isso, e o homem pecou porque ele quis também se glorificar. O grande problema nosso, né, muitas vezes, a gente cultua Deus e muitas vezes, se a gente não se cuidar, o nosso orgulho, né, ele vai querer que as pessoas nos adorem também. Né? Nós gostamos de ser notados, né? Nós gostamos de ser reverenciados. Né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. E a respeito da adoração, domingo passado a gente falou a respeito da adoração dos anjos. Tá? Então, o que a Selma comentou tem bastante sentido. Né? O homem, a nossa natureza, né, tende a distorcer. Nós temos aquela vontade de nós sermos valorizados, né, de sermos reconhecidos. Né? Nós Quando a gente busca a Deus, tanto criança quanto na adolescência, a gente ouve de Deus, a gente busca por um motivo egoísta, muitas vezes. Muitas vezes não, sempre. A gente quer ser salvo, né? A gente pensa, melhor estar com Ele, que Ele é bom e Ele é Deus, é o Criador do mundo, do que estar com o mal, né? Então tem essa lógica assim do mal e do bom e uma escolha que a gente tem essa lógica na cabeça, né? Então a gente busca Deus, talvez na vida adulta, porque as coisas estão indo mal, porque tem uma doença na família, porque tem uma situação de desemprego, alguma coisa ruim na nossa vida, e a gente busca Deus para Ele tentar consertar para a gente, né? A gente vai buscar esse conserto. A gente não vai buscar Deus diretamente pelo propósito único pelo qual Ele nos remiu. Ele nos remiu para sermos adoradores. Mas isso não é nato, na verdade, embora fosse o desejo de Deus para a gente, é o propósito de Deus para a gente, mas a gente vai inicialmente porque a gente vai buscar, na verdade, nele um alívio para as nossas dores, uma solução para os problemas, a gente busca. E quando a gente busca, a gente aprende a ter gratidão, porque as coisas acontecem, o acalento de Deus no nosso coração, ele vem. Então, independentemente de tudo dar certo conforme a gente desejava, o acalento, o cuidado de Deus, o amor de Deus, ele enche a gente e a gente começa a ter gratidão. E com esse exercício da gratidão vem a adoração. Né? Então, na verdade, a adoração ela vem como um outro patamar, né? Um desenvolver da fé. Então, inicialmente, tem um desejo egoísta, né? Um propósito egoísta da nossa parte, porque nós somos pecadores. Então, a gente não vai todo cheio de amor e adoração e gratidão. A gente chega com um medo, com uma insegurança, com um problema, a gente vem buscar uma solução, a gente vem correndo para Ele de medo das coisas, enfim. E aí, quando a gente recebe esse preencher, né, dentro da gente fica cheio de gratidão. E a gente vai agradecendo, agradecendo, e quando a gente vê, a gente se tornou um adorador. Né? Então, é o mover, é o toque do Espírito Santo, é o desenvolver dessa fé que torna a gente um adorador. Né? Por isso que a gente também, muita gente vai querer ir para o céu, porque, claro, que eu não quero pensar na morte como um fim que vai me levar para um lugar ruim. Quero pensar, todo mundo quer pensar, eu quero ir para o céu, né? Porque o céu é bom, o inferno é ruim, então eu também não quero ficar num tal de um purgatório, enfim, ideias que se vê, que se ouve, né? Então eu quero ir para um lado bom, quero ir para Deus, todo mundo quer ir para o céu, mas como a gente acabou de ler aqui, ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito em verdade, e é para que a gente continue essa adoração lá no céu. Né? Esse é o propósito dele ter nos remido.
Então, é uma construção, né? Um crescimento, ao desenvolver da nossa fé, essa adoração. A gente não vai para o céu simplesmente e pumba, né? Muda e transforma na gente. O toque de Deus sobre a gente transforma, né? Mas ele constrói também, desenvolve na gente essa adoração, né? Essa vontade de adorar e de cantar louvores, enfim, essa inexplicável sentimento de gratidão e amor por ele, porque é inexplicável, na verdade, né? Processo, né? É um processo, é um desenvolvimento e tem que ser construído assim, né? Com a leitura da palavra, com os louvores, com toda essa liturgia do culto, com o relacionamento com os irmãos, né? Enfim, é isso. É isso aí. A gente é bem colocado, é um processo, né? Na verdade, é a nossa santificação. A nossa santificação, a gente fala assim, eu não acordo assim, hoje eu sou um adorador, hoje eu vou pecar menos, não vou pecar mais, agora eu sou um verdadeiro adorador, agora a minha vida é santificada. Não, isso aí é um tijolinho por tijolinho. Tá? E muitas vezes Deus não precisa moer a gente, né? Muitas vezes, e Deus faz do jeito que Ele quer. Muitas vezes você tem o privilégio de não passar uma aprovação tão amarga e profunda. Mas muitas vezes você vai ter que passar pelo lodo. Vai estar lá no fundo do poço. Deus faz do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Né? E é as maneiras dele. Né? Cabe a nós, né, reconhecermos, né, a nossa condição, buscarmos dia a dia, né, ter esse sentimento de gratidão, mas é tijolinho por tijolinho a nossa vida. Não é, você não amanhece um dia para o outro assim, agora eu sou o transformadão. Não tem essa, é um processo, é um aprendizado constante, é a busca, é a fé. Dia a dia, o que não pode é regredir. Né? Nós temos que progredir na fé, né? Progredir no aprendizado. Os altos e baixos. Sim, a nossa estimula ela. Fique atento para que você, por qualquer momento você pode ir. E muitas vezes nós somos testados, né? E é nessa condição que nós somos realmente avaliados, né? Quando está tudo bem, beleza, você dá um bom testemunho. E quando o barco está afundando, né? Muitas vezes Deus vai querer que você passe por isso aí, né? Numa doença, enfim. E como nós somos muitas vezes egoístas, né? Como nós somos mesquinhos, né? Como nós não buscamos com intensidade as coisas de Deus, né? Ontem teve um exemplo assim que cabe um pouco nessa situação. Ontem a Laís ela nem está aqui, teve que ficar em casa resolvendo os problemas lá, mas ontem ela teve aconteceu um imprevisto, uma enfermidade, na verdade, com a tia dela, e foi de uma hora para outra. Né? Ela estava bem, foi fazer um exame e já ficou no hospital, porque tem uma coisa mais séria. Né? Então já seguraram ela, vamos fazer um exame na segunda-feira, vai vir alguém lá não sei de onde, e vai fazer porque ela está com alguma coisa grave. Já seguraram ela no hospital. Daí foi toda aquela correria, ela saiu da casa dela para fazer um exame simples. Daí já seguraram ela no hospital, essa tia da Laís, daí já teve que fazer a correria, alguém já teve que passar a noite com ela, daí não tinha pessoa para ir cedo, a Laís foi ontem lá de manhã. Então a Laís foi ontem de manhã e ficou até 8 horas da noite com a tia, até outra pessoa ir trocar o turno lá de acompanhante. Né? E aconteceu um episódio, né? Que agora mas é até constrangedor, porque daí nesse trâmite todo, a Laís falou assim, traz um lanche aqui para mim, que eu, né, já perdi o tempo aqui de pedir a comida no hospital da acompanhante, traz um lanche para mim aqui. Eu estava mais ou menos perto lá. Aí eu passei numa lanchonete aí no restaurante, peguei e levei um lanche para a Laís na hora do almoço lá. Daí, eu falei, desça aqui, né, tem uma pracinha lá no hospital, eu falei, desça aqui, daí você já come o lanche e tal. Daí, ela ia começar a falar da tia dela, né, perguntei, e sua tia, como é que tá, né, tal. Só que antes a Laís falou assim, ai, você não sabe o que eu fiz. Eu falei, o que você fez?
Aí eu estava manobrando o carro aqui, fui entrar aqui no estacionamento do hospital, eu ralei o para-choque naquela muretinha ali. Pronto. Ali, ela começou a falar da tia dela. Você acha que eu dei atenção no que ela estava falando da tia? Eu já estava assim, no meio da conversa, mas Laís, como você conseguiu? Olha o tamanho da rua aqui, como é que você conseguiu raspar o carro aqui? E ela falando da tia dela, e eu, não, mas aqui é preto o carro, tá tudo branco aqui agora. Quer dizer, eu perdi totalmente o foco no que era principal. O que era principal? Eu saber da condição da tia dela, escutar ela referente ao que a tia dela estava passando, que é uma coisa séria. Né? Até vamos pedir oração para a tia dela, a tia Ana. Mas na hora, irmão, a nossa mentalidade humana e a minha, do homem, né, preocupado com o carro, ela falando e o meu foco, mas não é possível. E na minha cabeça, ela falando e eu, não é possível, como é que ela fez isso? Preocupado com uma coisa material. Só nesse exemplo simples, é a nossa vida com Deus. Nós deixamos do essencial e a gente fica preso nas coisas que não agrega nada. Né? Esse exemplo foi clássico para mim. Depois eu fiquei, nossa, mas eu sou desculpa, eu sou um fanfarrão, porque fui lá no hospital, preocupação, e eu preocupado agora com o risco do carro. E assim é a nossa, comparando a nós com Deus. É a mesma coisa. Nós deixamos de buscar o essencial, de fazer o principal, né, de nos interessarmos pelo essencial. E a gente fica preso na periferia, nas coisas que não leva a nada, que não tem valor, que se resolve. Se não precisa resolver, então não resolve, fica aí, vai ficar tudo aí. Né? Então, serviu de lição. Depois eu refleti para ele, Senhor, misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Né? Porque eu sou um nada, né? Desse pensamento meu aqui. Então, vale para a gente refletir também, serviu para eu refletir também. Né? Onde nós paramos aqui, irmãos? A primeira divisão, é isso? A primeira divisão registrada entre a descendência de Adão vem entre Caim e Abel. E o conflito estava na maneira como eles adoravam. Caim fez uma oferta inaceitável a Deus. E Abel fez uma oferta aceitável. Caim ficou com inveja da aceitação do seu irmão a Deus, por isso o matou. Aí a questão, né, só para a gente falar um pouco dessa parte, ele até fala da questão da inveja. Aqui, qual que foi o intuito da adoração? Talvez Caim, por mais que tenha sido uma oferta diferente, a intenção dele fosse outra. Quando ele viu que a de Abel foi aceita, a dele não, ele poderia se arrepender, né, pedir perdão, né, ofertar de novo, reconhecer que ele tinha feito. Não. Mas o sentimento de não ser reconhecido. É a inveja. Aceitou a dele e não aceitou a minha. Então a intenção dele já estava errada. A intenção dele não era de adoração, de gratidão. Era de ser o quê? Reconhecido. Por isso que teve essa consequência. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Deus conhece os corações. Os corações. A intenção. Era a intenção de Caim. Deus sabia qual era a intenção. Era uma intenção distorcida com o que Deus queria. Vamos continuar aqui para terminar aqui essa parte aqui. Redenção no Antigo Testamento. Estava claro nos tempos do Antigo Testamento que as pessoas eram redimidas para adorar. O êxodo de Israel do Egito é a grande ilustração no Antigo Testamento sobre a redenção. Após a libertação do Egito, toda a nação perambulou durante 40 anos pelo deserto, no Sinai, até que uma geração inteira morreu. E tudo aconteceu porque eles fracassaram em adorar a Deus adequadamente em resposta à redenção. Eles escolheram seguir o próprio caminho em vez de seguir o caminho de Deus. E isso demonstrou ser o caminho de morte. A geração, incluindo Moisés, foi culpada de rebelião e ficou fora da terra prometida. Antes que a geração seguinte finalmente entrasse na terra, Moisés lhes deu instruções para a festa das primícias.
que deveria ser lembrada a importância da adoração verdadeira e aceitável como resposta à redenção provida por Deus. Deuteronômio 26, 8, 9 registra as palavras sendo usadas no ritual. E o Senhor nos tirou do Egito com a mão forte e braço estendido, com atos grandiosos e impressionantes, com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu a esta terra, terra que dá leite e mel. Era uma proclamação afirmando que Deus os tinha redimido. Observe no versículo 10 a resposta a isso. E agora te trago as primícias dos frutos da terra que me desse, ó Senhor. Então as depositarás diante do Senhor teu Deus e o adorarás. Uma vez que os israelitas tivessem entrado na terra, eles deveriam apenas seguir uma fórmula simples para terem garantida a bênção de Deus: adorá-lo de forma aceitável. Então aqui um pouquinho antes diz assim, que as pessoas eram redimidas para adorar, e tudo que aconteceu foi porque eles fracassaram em adorar a Deus adequadamente em resposta à redenção. Então toda aquela história que teve do povo, do êxodo, né, do povo do deserto, dos 40 anos, em vários momentos eles o quê? Fugiram do propósito que Deus tinha para eles, da adoração, né? Estava prometido o quê? Entrar na terra prometida, entrar na terra de Canaã. Mas a todo momento o que acontecia de errado? Muitos queriam voltar, né? Não, lá a gente estava com uma vidinha, não estava 100%, mas nós tinha nossas coisinhas lá, tal, tinha que comer, tal. A reclamação, a murmuração, o problema até da adoração a outros deuses, né? Faziam bezerro, faziam não sei o quê. Então, e Deus não se agradava nada disso, né? Tanto é que teve toda a consequência depois, tá? Irmãos, eu acho que estamos caminhando aqui, já são 10 para as 11, tá? Então, continuando aqui continua essa lição na semana que vem, tá? E, né, é bom que é o tijolinho que a gente vai construindo, né? Que a gente vai erguendo nosso muro aqui de aprendizado, tá? De buscar esse processo de santificação que não tem fim, não tem fim esse processo. É o processo de aprendizado, de santificação, a busca pela fé. Então que possamos crescer nisso aí, não regredir, né? Ajudando uns aos outros, né? Compartilhando, né? Participando aqui da escola dominical. Mas o mais importante é o nosso aprendizado diário, né? A nossa busca diária, né? Na nossa casa, o nosso testemunho, né? E realmente dando importância para aquilo que tem que ser dado importância, né? Que é o glorificar e honrar a Deus. Né? Sempre tem aquela perguntinha: o que Jesus faria nessa situação? Qual que tem que ser meu testemunho? O que eu tenho que aprender com isso? Né? Como que tem que ser minha vida? Por mais que o mundo esteja fazendo tudo ao contrário. E esse é o nosso desafio maior. Porque o mundo não está nessa mesma via nossa. Né? Lá como está, nós temos que andar na porta no caminho estreito. E esse é o caminho difícil. Esse é o caminho difícil. O caminho largo está fácil. E o problema é que muitas igrejas estão indo pelo caminho largo também. Né? E nós temos que estar nessa contramão. Tá? Que a contramão é a adoração a Deus hoje. A mão do mundo aí é a adoração ao outro. É o que ele quer. Então, que possamos, né, estar nesse processo aí diário de santificação. Né? Com a ajuda um dos outros e principalmente buscando a Deus. Certo? Vamos caminhar, vamos nos colocar em pé. Eu não vou citar todos aqui, mas vamos estar lembrando os nomes, né, dos enfermos, né, nas nossas orações, tá? Os que estão precisando aí na questão da enfermidade. Né? Tem agora a tia da Laísa Ana, né, a Andréia, né, os parentes da Regina, o irmão dela, o pai dela. Então, todos e os demais irmãos, que eu não estou lembrado agora, mas vamos estar lembrando dele em nossas orações. Tá? E que todos tenham um domingo abençoado, que possamos estar logo mais à noite aqui. Vou pedir para o Laudinei fazer uma oração para encerrar aqui. Vai levar o microfone. Soberano Deus e eterno Pai, agradecido estamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em Tua casa, junto com os irmãos,
buscarmos a tua presença, lermos a tua palavra, meditarmos nela e levarmos aqui na nossa mente e no nosso coração o desejo ardente de cada vez mais, lá no mundo, ó Deus, onde nós estamos, fazer a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, continua abençoando, Senhor, essa igreja, na pessoa do pastor, ó Deus, do conselho, da liderança, de cada irmão, de cada família que aqui serve e adora e busca a tua presença. E que, ó Deus, possamos cada vez mais, em todo momento e em qualquer situação, estar buscando a tua presença, te adorando, pedindo discernimento pelo teu Espírito, discernimento de sabedoria, de ensinamento, para que possamos viver conforme a tua vontade. Permita, ó Deus, que possamos sair daqui diferente de como entramos e que, acima de tudo, os nossos pés firmados em Jesus Cristo, que é a rocha. Pai eterno, clamamos por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que cuidam de enfermos também, para que todos possam estar, ó Deus, sendo alvo da tua bênção, da tua misericórdia e da tua unção, Senhor. Vem estar conosco, dirige nossas vidas e que possamos fazer a tua vontade. Fica conosco, ó Deus, dirige nossas vidas. E muito obrigado, ó Deus, e faz com que possamos retornar à noite, buscar o alimento para nossas almas e vivermos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.